Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez dando sequência à treta do Nando Moura com o MBL e expondo as incoerências e as canalices do Nando Moura. Eu não gosto de canalice e morar no Brasil e ver tanta pilantragem, malandragem, um jeitinho brasileiro, gente canalha se dando bem. Tudo isso sempre criou em mim uma revolta muito grande e quando eu vejo uma pilantragem, eu tenho vontade de desmascarar. Mas dando sequência, se você não assistiu a parte 1, recomendo que volte lá e assista. É uma abordagem de anos atrás, de algumas pilantragens que o Nando Moura já vinha fazendo. No último vídeo eu havia parado na parte do Derrete MBL, que aconteceu em 2019, período em que o Nando Moura ainda era bolsonarista, e junto dessa galera promoveu um cancelamento do MBL. Mas o tempo passou, as traições do Bolsonaro continuaram e nem o Nando Moura aguentou. Ele deixou de ser bolsonarista. E como consequência óbvia também foi atacado e cancelado por eles. E mais uma vez um inimigo em comum voltou a aproximar Nando Moura e MBL. Depois disso, se não me engano, em 2022, o Arthur Duval foi cancelado pelos áudios da Ucrânia, todo mundo ficou sabendo disso. E o Nando Moura fez um vídeo a respeito, com algumas críticas, como sempre se colocando como o bonzão, que avisou da viagem, que não deveria ter acontecido. Ele sempre avisa tudo, ele sempre sabe de tudo. Mas ainda assim foi um vídeo ameno e as críticas foram razoáveis. A gente pode falar disso num outro vídeo. O tempo passou e os ataques continuaram com o inimigo em comum que eles tinham, que era o bolsonarismo. Então foi marcado um debate entre Nando Moura e Nicolas Ferreira, no podcast do Vilela. Nando Moura tinha razão no mérito, mas a forma como ele performou foi muito ruim. Ele deu uma aula de como perder um debate tendo razão. Foi trucidado pelo Nicolas Ferreira. E eu vi, tanto no YouTube quanto no Twitter, a galera do MBL, Danilo Gentili, André Guedes, toda essa galera passou pano para a performance do Nando, porque ele estava certo no mérito e o Nicolas estava só fazendo lacração. Na verdade, o Nicolas Ferreira é um cara muito sagaz, ele fala muito bem, tem um raciocínio rápido e foi muito fácil para ele amassar o Nando Moura no debate. Nesse período estava para acontecer o congresso da MBL, o Nando Moura foi convidado, mas ele não ia. O Arthur Duval conta que no dia do congresso o Nando Moura ligou para ele disse que estava meio abatido por causa da surra que tomou no debate e se poderia ir lá no congresso. O Arthur falou que podia, o Nando Moura foi lá, falou algumas palavras, recebeu uns aplausos, um conforto no ego e rapidamente saiu sem dar atenção para a galera que queria tirar foto e interagir com ele. Até que mais de um ano depois da polêmica dos áudios do Arthur, Nando Moura fez um vídeo atacando ele. Do nada, pegou todo mundo de surpresa. E ao que parece, Nando Moura fez isso porque, numa participação do Arthur Duval no podcast do Vilela, o Mamãe Falei falou que não era amigo do Nando Moura. Pelo menos essa era a única explicação plausível, porque não havia nenhum fato novo que pudesse ter despertado a ira do Nando Moura. Fato é que o Nando Moura fez esse vídeo e reacendeu a treta que estava adormecida. No começo só o Arthur respondia, o pessoal do MBL tentou botar panos quentes. Eu me lembro de ver o Junito e o Renan Santos fazerem isso, desconversar e tal, para ver se a treta passava e morria. Marcelo Brigadeiro também não quis se envolver, ele disse que era amigo dos dois e não ia entrar naquele problema. Mas o Nando Moura começou a atacar o MBL como um todo e seus membros também, como Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, Renato Batista, Guto Zacarias, Ben Pontes. Uma das coisas que o Nando atacou foi o fato do MBL usar o fundo eleitoral, ou melhor dizendo, a mudança de postura do movimento em relação ao uso de dinheiro público para fazer campanha. Nando Moura dizia que eles estavam mudando de ideia para poder mamar no dinheiro público, enquanto o MBL dizia que sem essa grana é impossível concorrer com os demais partidos que o utilizam, e que iriam seguir o exemplo do Milei na Argentina e do Bukele em El Salvador, que se utilizaram do recurso público para fazer campanha e quando chegaram ao poder acabaram com ele. Além dessa acusação, havia outras mais absurdas. Nando Moura implicou com a iniciativa do MBL de levar postos em lugares secos do Nordeste e até mesmo chegou a acusar o MBL de envolvimento com o nazismo. Acontece que para desmentir uma história que inventaram contra você, são necessárias duas coisas, contexto e tempo. E é nesse momento que uma figura ganha um destaque importante nessa história. Renato Batista, também conhecido como Renato Lanches. Enquanto Nando Moura fazia os seus vídeos de 15 minutos para seus irmãos de batalha cevarem o bucho, o Renato passou a fazer lives quase diárias para desmentir as acusações do Nando Moura. E quando você compara os dois, os vídeos do Nando Moura e as lives do Renato, é impossível não ficar revoltado com a canalice do Nando Moura. Eu acho que ele não contava com o empenho do Gordão para desmascará-lo. E essa é a razão que eu nem vou entrar aqui no mérito de todas as acusações do Nando Moura, porque no canal do Renato existem horas e horas de material fazendo o trabalho de limpar a sujeira que ele espalha na internet. E no fim das contas, a tática do Renato Batista foi usar a régua do Nando Moura contra ele mesmo. Enquanto o Nando Moura tentava demonizar a atividade política e o uso de recurso público nela, o Renato perguntava se essa regra também valia para o pai do Nando Moura.
que foi político e foi assessor público e utilizou recurso público em campanha, ou o próprio Nando Moura, que se utilizou da estrutura da Prefeitura de Embu das Artes para promover sua banda de rock. E é nesse momento que Nando Moura muda sua postura. Quando apontam um dedo para ele, ele deixa de ser o brabão que não recua e recarrega e passa a ser apenas um professor de música, um cidadão indignado, questionando os políticos. Aí ele deixa de ser aquele cara que disse no Flow Podcast que era o grande responsável pela eleição de Bolsonaro e que foi peça muito importante na coordenação da campanha dele. E com essa skin de vítima, ele começou a afirmar que o MBL tinha um gabinete do ódio que era coordenado para atacar ele. Quando, na verdade, no final de 2025 veio à tona o fato de que é o Nando Moura que tem um gabinete do ódio, um grupo de pessoas que cooperam para criar mentiras contra o MBL e Arthur Duval. E isso ficou claro em uma conversa no grupo, em que um dos membros diz mais ou menos que a mentira tem um efeito maior do que a verdade porque ela se espalha com mais facilidade. E que, independente de ser verdade ou não, eles poderiam espalhar as histórias que eles inventavam ali, que o efeito seria devastador. Isso não são aspas, mas ele falou mais ou menos isso lá na história. Você pode conferir a live do Renato Batista. Link na descrição. Vale comentar também que esse grupo só veio à tona porque um dos membros saiu e resolveu expor tudo. Ao que parece, ele ficou revoltado com a sacanagem que era feita lá dentro. Méritos também pro Daniel Versosa do New York Treta, também conhecido como cabeçudo da pior espécie. Recentemente, o Nando Moura tentou arrastar seus amigos para a treta. Eu falo de Marcelo Brigadeiro, Danilo Gentili e André Guedes, mas como eles se recusaram a participar, o Nando Moura virou seus canhões para eles também. Resta saber se essa história vai render mais um terceiro vídeo. Pode ser que esse novo capítulo do Nando Moura atacando os amigos ou ex-amigos se desenvolva ainda mais e pode ser que eu faça um outro vídeo. Mas passando para minha opinião, me parece que o Nando Moura sempre quis ter um protagonismo muito grande na direita brasileira. Ele tem traços fortes de narcisismo e eu imagino que seja uma tortura viver com isso, né? É uma coisa que não tem cura. Talvez se ele procurasse uma terapia com um especialista, ele conseguiria mitigar esses danos que causa na vida dele e nos demais, nas pessoas que estão ao redor. Parece que ele tem um problema com Arthur Duval também. Me parece que é inveja. Também parece que pelo fato do MBL estar crescendo e ter um partido agora e ser um movimento que se espalha pelo Brasil, isso também mexe com o Nando Moura, até porque é algo que acontece na direita brasileira sem o aval dele, sem a participação dele, sem a ajuda dele. E aquilo que ele tanto fala sobre trono de pó, é o que acontece com ele. A vaidade está destruindo ele. E eu espero que não, mas esse caminho que ele está tomando pode terminar bem mal. Em certos momentos parece que ele está fora de si, ficando meio doido, meio paranoico. Se ele não parar agora e olhar para si, pode ser até irreversível. Parece que daqui para frente é só para trás. Só ladeira abaixo. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Valeu.